Fala galera, beleza? Sabe o que é a integral de Joule, a curva I quadrado T? Se liga no vídeo. Bom galera, hoje vamos falar aqui um pouquinho da dúvida do nosso amigo Eric aqui sobre a curva I quadrado T, né? O que é essa expressão I quadrado T? Ele perguntou aqui pra gente no canal, porque tem vários locais, né? Fusível, disjuntor, até inversor de frequência. Então falando um pouquinho da curva I quadrado T, o que seria essa expressão? Essa expressão ela vem da integral de Joule, né? Uma integral térmica que ela representa ali uma curva, né? Uma curva tempo, né, por corrente. O que significa isso? Normalmente essa curva vai ser dessa maneira. O que significa isso? Ó, aqui eu tenho tempo, uma escala de tempo, normalmente aqui, ó, 0, 1 segundos. Por exemplo, até aqui, vou colocar aqui 1 minuto. O que significa isso? É o tempo de abertura que eu vou ter de acordo com a corrente que vai passar no meu circuito. Por exemplo, aqui eu tenho 1000 ampere. Quando eu tiver 1000 ampere de curto-circuito no meu circuito, né, essa curva está me falando que minha proteção, seja ela fusível, disjuntor, relé de proteção, um inversor de frequência, ela pode ter essa característica interna nele para atuar como sobrecorrente, né? Você pode configurar ela de acordo com uma curva, né? Então ela vai me atuar com 0,1 segundo. Por exemplo, eu tenho minha rede lá, né? Meu poste, esse cabo caiu no chão aqui, e aí eu tenho um disjuntor a montante desse acontecimento. O que acontece? Se passar 1000 ampere aqui, 1000 ampere, em 0,1 segundo, meu disjuntor vai abrir, meu relé vai abrir, meu religador vai abrir. Já aqui, se eu tiver, por exemplo, aqui vamos dizer que meu circuito nominal dele seja 20 ampere. Então, para 20 ampere eu não posso atuar, porque é uma corrente de regime, é uma corrente de carga. Então, eu vou ter 20 ampere passando aqui, ok, não está na iminência do meu fusível abrir, por exemplo, ou do meu disjuntor. O que acontece? Aqui, vamos supor que ele comece a atuar com 40 ampere. Só que com 40 ampere ele precisa ficar 1 minuto, é como se fosse uma sobrecarga. Então se eu estiver passando aqui 40 ampere, ele vai atuar com 1 minuto meu disjuntor. É para isso que serve a curva I quadrado T. A gente vai falar mais dela sobre quando a gente entrar com relação à proteção de sobrecorrente, né? A falar um pouquinho aqui no canal sobre proteção e principalmente proteção de sobrecorrente, que o nosso sistema todo é aterrado, e a gente vai falar muito disso. Então, é uma curva que você usa para coordenar proteções, né? Você consegue colocar ela no tempo e atuações aí para esse disjuntor atuar de uma maneira, o disjuntor montante, a jusante de outras maneiras, e você consegue coordenar isso aqui no tempo. E aí, o que a norma nos fala, 5410, sobre essa curva? Essa curva ela é uma integral de Joule, né? Uma curva térmica, né? Que é nada mais é uma integral de I quadrado dt, né? No tempo. Então, é a corrente realmente que vai passar de curto-circuito ao quadrado em cada tempo, né? E o que ela fala? Que isso aqui deve ser menor ou igual a k quadrado, que é uma constante aí que depende do material do cabo, vezes desculpa, aqui não é aí não. A seção do cabo ao quadrado, em milímetros, né? Milímetro quadrado do cabo. Então, quando você fizer isso aqui, por que ele fala que tem que ser isso aqui? Porque o seu ponto máximo aqui da curva, né, de curto-circuito, por exemplo, ele até fala aqui, ó, de 0,1 segundo até até 5 segundos de atuação da proteção, você pode tirar isso aqui normal da integral. Então, como que vai ficar a sua expressão matemática, né? I quadrado t vezes o tempo de atuação, ela tem que ser menor do que esse k quadrado vezes s quadrado. Vamos pegar um exemplo aqui. I, então o que seria o I? I é a corrente de curto-circuito mesmo. Quantos que vai passar aqui nesse meu ponto de curto-circuito? 1000 ampere. Então vamos colocar aqui, ó, 1000 ampere. Um exemplo, tá? Para ficar fácil. E com quanto tempo meu fusível ou meu disjuntor vai atuar com 1000 ampere, né? Então, nesse nosso caso, 0,1 segundo. Então você já tem os dados daqui, ó. Então você tem, aqui no caso, 1000 vezes 0,1, você vai ter, dessa expressão aqui, você vai ter que 100, né? Tem que ser menor ou igual a S quadrado vezes K quadrado. K quadrado, ele é da tabela aqui, ele é de acordo com as características do cabo, da norma. Então, ó, por exemplo, nessa tabela aqui, se eu não me engano, pega um exemplo aqui que ele é 143, então você vai ter 143 ao quadrado
né, vezes S ao quadrado. Pega aí, por exemplo, um cabo de 100 milímetros, né? Então você tem 100 ao quadrado. Então só o 100 ao quadrado já é maior que o 100. Então sua fórmula aqui vai estar ok. O que essa fórmula está nos dizendo? Que a máxima atuação do seu dispositivo de proteção aqui, né, de acordo com a corrente realmente de curto-circuito que passa ao quadrado, vezes o tempo de atuação da sua proteção, ela tem que ser menor do que o tempo de fusão do seu cabo. Então isso aqui é característica do seu cabo. Você tem que fundir sua proteção, seu fusível, seu disjuntor, abrir, seu religador, antes que seu cabo rompa, né, pelo curto-circuito. Então nada mais é que isso. Então quando você põe essa curva aqui, esse ponto K quadrado, S quadrado, ele tem que estar daqui para lá da curva, né? Então sempre ele tem que estar protegido. Então se eu tiver 1000 amperes com 0,1 segundo, meu cabo tem que aguentar mais. Se eu tiver 40 amperes com 1 minuto, meu cabo tem que aguentar mais. Então é isso que essa integral, né, nos fala, esse curto-circuito aqui nos fala, porque essa fórmula ela tem que ser considerada. Além disso, ele também fala, a norma, né, nos fala que o seu dispositivo de proteção, seja religador, disjuntor, fusível, ele tem que aguentar um curto-circuito maior do que passa aqui, que a gente já falou em outros vídeos aqui também. Então, são esses dois pontos que a norma nos fala sobre proteção contra curto-circuito. Um é a integral térmica, né? Então, porque a corrente que passa, ela vai produzir um calor durante o tempo que vai fundir ou não nosso fusível, né? Ou eletronicamente ele simula isso num disjuntor, num relé, num religador, para que ele também atue antes que essa característica do cabo ela venha a romper e a gente possa ter um problema aí de um rompimento de cabo, né, antes de uma atuação da proteção. Beleza? Então esse é um dimensionamento aí com relação a curto-circuito que a gente também fala aqui num vídeo que a gente falou sobre o dimensionamento de condutor com relação à ampacidade, queda de tensão e também curto-circuito, né? É mais fácil do que isso aqui é mais a teoria mesmo, porque de onde que ela vem, para que a gente tem essa curva térmica para proteger o cabo. Beleza? Acho que queria deixar para vocês é isso aí. Se você curtiu, deixa seu comentário, seu like aí, sua sugestão, sua crítica, se inscreve aqui no canal, no Instagram também, Elétrica em 5 minutos, e até a próxima. Valeu!